Então, a Argentina, a popularidade de Javier Milei repercute lá na imprensa argentina. Ela resiste. Na verdade, ela está igual mais ou menos ao que ele conseguiu na votação, e foi alto, acima de 50%. Mesmo em meio a uma série de problemas. Entre eles, essa recente crise diplomática com a Espanha. O presidente argentino criticou a retirada permanente da embaixadora da Espanha em Buenos Aires depois de coisas que ele falou sobre a mulher do chefe de governo lá em Madrid. Confira a primeira reportagem de Luciana Tadeu. Numa entrevista a uma TV argentina, Milei disse que a retirada permanente da embaixadora da Espanha é, abre aspas, um disparate típico de um socialista arrogante, fecha aspas, numa referência ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. A ministra das Relações Exteriores de Javier Milei, Diana Mondino, defendeu a importância da Espanha para a Argentina e chamou o caso de anedota. A crise veio depois do presidente argentino chamar a esposa do premier, Begoña Gomes, de corrupta por conta de uma investigação contra ela. A fala ocorreu durante um evento do partido Vox, de extrema-direita, em Madrid. O caso não parece abalar a popularidade de Milei aqui na Argentina. Um apoio social que, segundo o jornal argentino La Nación, é um fenômeno político difícil de explicar. O periódico destaca a recessão econômica e que a inflação mensal na casa dos 8% não é muito diferente de outubro do ano passado, sob o ministro Sérgio Massa, com a diferença de que, na época, havia um congelamento de preços. No Congresso, as medidas liberais de Milei não avançam. Por que tantas adversidades não o afetam? Porque não há ninguém à sua frente. Em geral, as sociedades não saltam para o vazio, afirma o La Nación. Segundo o jornal, pela primeira vez na história, o peronismo não encontra renovação em meio a um esgotamento de lideranças e diz que a crise deixada pelo kirchnerismo só fortalece o atual chefe de Estado. Diante da falta de alternativas, uma provocação estampa o título do editorial: o vazio, o principal aliado de Milei. Eduardo Viola, vamos tentar explicar o apoio social e a popularidade do Milei, mesmo diante da recessão, mesmo diante aí dos problemas que ele mesmo cria por falar demais? Bom, tem um ponto que continua sendo muito profundo e ainda deve ser por um bom tempo, que é o antikirchnerismo. Ou seja, a alternativa qual é? É o passado. E o peronismo colapsou no último governo. E, inclusive, como fala a Nação, não tem renovação da liderança. Agora está Cristina Kirchner e Fernandes que estão aí, digamos, e Kicillof, todos. Então, isso me parece que é um ponto fundamental. O outro, em relação a esta questão com Sánchez, é que Milei fora fala muito duro, porque isso, primeiro, que atrai todo um setor empresarial mundial, digamos, ou seja, por uma visão capitalista bem radical. Digamos. Mas, além disso, isso é visto muito positivamente no seu core, que seriam 30%, não é 55%, que é o que tem, mas 30% dos votos. Então, todo um script populista, digamos, que temos, mais exagerado que o de Lula, e Pedro Sánchez é a mesma coisa. É muito populista, só que Espanha tem um sistema partidário mais consolidado democraticamente, mas o partido de Sánchez tem uma aliança com um partido que não quer estar mais dentro de Espanha, que é o separatismo catalão. Então, é muito precário. É muito precária. O debate espanhol é super tóxico. Dorival, vamos tentar explicar a resiliência da popularidade de Milei? Bem, eu acho que ele incorpora algo que muitos argentinos, provavelmente mais da metade dos argentinos, segundo as pesquisas, deseja muito, que é mudança e que deixar de lado, abandonar políticos que não dizem o que realmente pensam, né? Então, o Milei reforça essa característica de dizer o que pensa ao xingar o primeiro-ministro. No caso, a mulher, né? E a mulher, né? Hoje ele atacou o próprio Sánchez e tal, né? Então, assim, ao atacar o Lula, né? Mostrar que ele é corajoso.
e que ele faz qualquer coisa pelo povo argentino, né? Assim, então, cultivar é um pouco o que o Trump faz nos Estados Unidos, o que o Bolsonaro fez aqui, e o Lula, com um estilo diferente, faz também, né? Hugo Chávez fazia, né? O Hugo Chávez desafiando o George Bush não estava nem aí para o Hugo Chávez, mas o cheiro do enxofre aqui. É um famoso discurso nas Nações Unidas. Huela azufre. Então, assim, pega bem para ele, né, se equiparar a algum estadista, um governante consolidado, como é o caso de Lula ou de Santos, né? Me refiro à fama, né? À projeção que essas figuras têm. Então, ele se equipara a eles, dá essa ideia de franqueza, de coragem, né? De virilidade e tal, e aí reforça a ligação dele com o público dele. Isso você sublinha muito dos fatores políticos psicológicos, né? Daniel, você quer se arriscar na seara da situação econômica, em que medida ela ajuda a entender ou não nos dá grandes elementos para entender a popularidade persistente do Milei? É que eu acho, William, se a gente amarrar todas essas pontas, a gente tem internamente uma população muito cansada com qualquer alternativa ao que representa Milei, que é a ruptura da política tradicional, um candidato e agora presidente antissistema, porque realmente não sobraram alternativas. O kirchnerismo, o peronismo tradicional não é uma alternativa, não é visto como uma alternativa pelos argentinos para resolver a crise econômica, pelo contrário, é considerada responsável. E o macrismo, ou a direita moderada, também não foi um sucesso eleitoral, como se comprovou no primeiro turno da Argentina. Agora, também é fato que Milei, desde que assumiu, ele não caminha internamente como alguém antissistema. Ele fez uma aliança muito importante com o macrismo, ele não toma nenhuma medida, digamos, de ruptura, ele implementa um programa econômico fortemente liberal, mas não é uma ruptura. E aí, o que sobra para mostrar que ele é antissistema? Sobram entrevistas, declarações, viagens em que ele ofende Gustavo Petro da Colômbia, em que ele ofende Andrés López Obrador no México, continua falando mal da China, não teve contato com o principal parceiro comercial, que é o Brasil, na figura do presidente Lula, continua sendo isso, o grande adversário do comunismo ou dos governantes de esquerda no âmbito global. Isso tem uma mensagem, tem um papel interno também. Só um rápido dado sobre a economia, né? Houve uma queda de 15% dos salários reais, né, no governo até agora, de dezembro para cá, e uma perda de 90 mil postos de trabalho. No entanto, a percepção das pessoas de otimismo de que a vida vai melhorar, a situação econômica vai melhorar, subiu de 13% para 33%. Eu li esse dado também, Eduardo Viola. É interessantíssimo, porque do ponto de vista da realidade dos fatos, as pessoas estão pior agora do que estavam antes dele ser eleito. Certo. Mas não é um feel-good factor, porque é difícil se sentir bem nessa situação. Mas é um fator esperança que explica isso? Sim, eu penso que um fator que é interessante é que Milei está dentro da regra do jogo, do ponto de vista de todas as medidas que toma. São todas constitucionais, não há nenhum excesso. Do ponto de vista da economia política, Milei quebrou com o sistema anterior, tá certo? Então, precisamente isso gera um grande empobrecimento da sociedade, mas ao mesmo tempo mostra, agora vamos melhorar, porque vocês veem que eu estou fazendo algo muito diferente do que se fazia antes, tá certo? Isso pesa. Quanto vai durar é difícil saber. E ele preparou a população para o sofrimento. Sim, isso sim. Ele não enganou. Não enganou. E a população valoriza isso. Valoriza muito isso, sem dúvida, sem dúvida. É dizer, então agora, claro, sempre fica a pergunta, quanto tempo isso vai durar? Você deixou uma ótima pergunta no ar, quer começar a responder? Não, eu tenho a impressão que vai durar um tempo mais, mas assim, não é um negócio que se acaba de aqui a pouco.
Assim que tem uma durabilidade. Vamos entrar nessa provocação, Lourival? Ela é ótima. Não, com certeza vai demorar, né? Vai piorar muito antes de melhorar, né? Porque esse é o processo, ainda mais quanto maior a bolha, né? Quanto maior o exagero de gastos, a dívida, o déficit, e quanto mais tempo isso durou, essa inércia econômica toda, né? De décadas de falta de responsabilidade fiscal, acima de tudo. Quer dizer, realmente agora vai ser sangrento, vai ser terrível. Daniel, posso passar por cima da sua vez? É rápido, porque, Eduardo, há um componente político aí que eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação. O que eu leio na imprensa argentina é que o Milei conseguiu estabelecer uma relação de dependência dos governadores em relação a ele. E a gente sabe que os governadores na Argentina não é como o Brasil, que é uma república federativa, mas eles têm uma autonomia considerável. Como é que ele conseguiu isso? Bom, entre outras coisas, precisamente pela falta de autonomia financeira, digamos, ou seja, dependem muito dependem de transferências federais, transferências constitucionais, mais que a maioria dos estados no Brasil. Inclusive, a único que poderíamos dizer que não depende de transferência é a cidade de Buenos Aires, mas a província de Buenos Aires, por exemplo, depende muito de transferências constitucionais, digamos, tá? Daniel, além disso, tem uma coisa interessante. Por favor, não. Conclua para eu passar a palavra. Não, porque ia passar para outro tema. Então, melhor. Quer passar para outro tema? Passe para outro tema e o Daniel fala. Tá bom. Então, por exemplo, os governadores, neste momento, provavelmente ele pensava aprovar a lei 25 de maio, no sábado, digamos, que é aniversário da Revolução de Maio, ele teria a nova lei, o novo pacto constitucional, digamos, que era uma lei, digamos, inspirada em Alberdi, no que era 1853, digamos, a Constituição. Só que, pelo que todo indica, não vai haver praticamente nenhum governador. Ou seja, que nesse sentido, digamos, os governadores também estão sentindo a pressão da crise econômica. 1 minuto para terminar, Daniel. Os números da economia argentina melhoram discretamente. Primeiro superávit fiscal no primeiro trimestre em muito tempo mesmo, e uma inflação ainda bastante alta, mas descendente, já baixou para um dígito. Porém, a vida real piora. A vida real tem apontado que aposentados, por exemplo, já perderam 25%, 30% dos seus ganhos reais. E a Argentina está mais cara. A Argentina continua tendo uma inflação considerável, como eu disse, agora de um dígito, não mais de 2 por mês, mas está mais cara porque o peso não se desvaloriza mais, não da forma como continuava se desvalorizando. Então, a vida real dos argentinos é mais difícil e, se isso não mudar, me parece pouco sustentável no médio prazo. Claro.